Ainda existem profecias verdadeiras ou as verdadeiras profecias desapareceram com Elias, Isaías e João? Tem havido muita conversa nas redes sociais sobre o recente incidente envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Muitas pessoas têm compartilhado uma profecia relacionada a este evento. A profecia previu que Trump seria alvo e ferido na orelha. Segundo uma entrevista com o pastor e autor cristão Steve Cioccalanti, Brandon Briggs afirmou ter previsto o atentado à vida do ex-presidente há vários meses. Trump realmente foi ferido quando um tiro passou de raspão por sua cabeça e perfurou a parte superior direita de sua orelha durante um comício. Após os disparos, ele rapidamente se abaixou e foi levado para fora do palco pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ele disse: "E eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa de assassinato contra ele, que essa bala passou pela sua orelha, e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período, e ele começou a adorar o Senhor. Ele se converteu radicalmente durante esse período. Estou dizendo, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele realmente se tornou fervoroso por Jesus. Isso poderia ser possível? As profecias são realmente reais? Assista a este vídeo até o final e descubra como identificar verdadeiras profecias e as próximas de acordo com a Bíblia. Profetizar é simplesmente falar profecia. Profecia, em sua definição mais básica, é uma mensagem de Deus. Então, profetizar é proclamar uma mensagem de Deus. Aquele que faz isso é, portanto, um profeta. Embora prever o futuro seja frequentemente associado à profecia, revelar o futuro não é um elemento necessário da profecia. No entanto, como só Deus conhece o futuro, qualquer palavra autoritativa sobre o futuro deve necessariamente ser uma profecia, ou seja, uma mensagem de Deus. No Antigo Testamento, havia profetas que simplesmente falavam suas mensagens divinas a um rei ou ao povo, como Samuel e Natã. Mais tarde, surgiu uma série de profetas escritores cujas mensagens foram preservadas nas Escrituras, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias e Malaquias. Muitas vezes, os profetas começavam suas declarações com palavras como "Assim diz o Senhor". A questão é que Deus havia comunicado algo aos profetas e eles estavam falando diretamente por ele. Deus frequentemente dava ao profeta uma mensagem sobre algo que aconteceria no curto prazo para dar credibilidade à mensagem de longo prazo. Por exemplo, Jeremias disse aos líderes de Judá que a nação seria conquistada pela Babilônia, mas outro profeta, um charlatão chamado Ananias, se levantou e disse que o Senhor havia dado uma mensagem diferente e afirmou que Jeremias não era um verdadeiro profeta. Jeremias disse a Ananias que dentro de um ano ele, Ananias, estaria morto e, dentro do ano, ele morreu. Jeremias 28. O fato de Jeremias poder prever o futuro com tanta precisão deveria ter dado mais credibilidade às suas outras palavras. De grande interesse hoje é se o dom da profecia continua ou se cessou quando o período fundamental da Igreja foi concluído. De acordo com Deuteronômio 13, existem 2 sinais de um verdadeiro profeta. Primeiro, ele não deve direcionar as pessoas a seguirem outros deuses. Segundo, sempre que o profeta diz algo sobre eventos futuros, esses eventos devem acontecer. Se o profeta promove a adoração de falsos deuses ou se suas previsões não se cumprem, então ele é um falso profeta. Deutéronomio 18h22. Quando um profeta fala em nome do Senhor, se a coisa não acontecer nem se cumprir, essa é a coisa que o Senhor não falou, mas o profeta falou presunçosamente. Não tenhas medo dele. Lemos. ¿Cómo saberemos? Era fácil saber se um profeta falava em nome de Baal ou Astarote, mas como saber se um profeta falava presunçosamente ou desobedientemente em nome do Senhor? Uma maneira de saber era pela precisão. Lemos então, se a coisa não acontecer nem se cumprir, essa é a coisa que o Senhor não falou. Se um profeta diz, isso é o que o Senhor diz, e faz uma previsão que não se cumpre, esse profeta deve ser responsabilizado pela falsa profecia e não deve mais ser considerado um profeta confiável. Este princípio não exclui o princípio de Deuteronômio 13, versículos 1 a 5. Deus afirma que, mesmo que um suposto profeta seja capaz de autenticar sua mensagem com algum tipo de sinal ou maravilha, se o alegado mensageiro de Deus levar as pessoas a seguir e servir outros deuses, eles devem ser rejeitados. No antigo Israel, tal profeta seria condenado à morte. Se a coisa prevista aconteceu ou não foi um teste de um profeta,
mas não o único teste. Foi o primeiro teste, não o teste final. A resposta não é abrangente, pois fala apenas de uma maneira de determinar a validade de um profeta e de uma profecia, e não cobre todas as circunstâncias. No entanto, também estarei dando mais maneiras de detectar verdadeiras profecias. As profecias bíblicas revelam muito, mas para a maioria das pessoas, essas profecias podem parecer vagas ou totalmente confusas. 6 princípios da profecia bíblica. Número 1. Algumas profecias permanecerão secretas. Número 2. A profecia é dada por uma razão. Deuteronômio 29 nos permite saber que as verdades são mostradas para que as possamos cumprir. Número 3. A profecia é dada para um tempo e situação específicos. Número 4. A profecia é dada para orientação. Número 5. A profecia significa o que diz. Número 6. Deus tem total soberania. Deus tem total supremacia e soberania, e Ele é totalmente justo. Podemos ter certeza, ao olhar para as profecias do fim dos tempos, que Ele nunca disse nada que não fosse verdade, e Ele nunca cometeu um erro em nossas vidas. Podemos sentir que Ele cometeu, mas Deus não cometeu. Deus é absolutamente justo. Deus revela coisas para que as cumpramos, e se não as cumprirmos, Ele não revelará mais nada para nós. Algumas profecias são dadas para um tempo específico e não serão entendidas até que o tempo chegue. A profecia é dada muito frequentemente para nos manter longe de ações erradas e orações erradas. Se Deus disse que algo acontecerá, acontecerá. Se Deus disse que algo não acontecerá, não acontecerá. Devemos sempre reconhecer e nos curvar diante da total soberania de Deus. Eu não li a Bíblia para corrigir a ética de Deus. Muitas pessoas fazem isso. O teste de um falso profeta. Como posso reconhecer um falso mestre, falso profeta? Jesus nos advertiu que falsos cristos e falsos profetas virão e tentarão enganar até mesmo os eleitos de Deus. Matthieu 24, versículo 23 a 27. Veja também 2 Pedro 3:13 e Judas 17 a 18. A melhor maneira de se proteger contra falsidades e falsos mestres é conhecer a verdade. Para identificar um falso, estude o verdadeiro. Qualquer crente que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 Timóteo 2:15, e que estuda cuidadosamente a Bíblia pode identificar doutrinas falsas. Por exemplo, um crente que leu as atividades do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Mateus 3, versículos 16 a 17, questionará imediatamente qualquer doutrina que negue a Trindade. Portanto, o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo o ensino pelo que as Escrituras dizem. Jesus disse que uma árvore é reconhecida por seus frutos, Mateus 12:33. Ao procurar frutos, aqui estão conjuntos específicos para aplicar a qualquer mestre para determinar a precisão de seus ensinamentos. 1. O que este mestre diz sobre Jesus? 2. Este mestre prega o Evangelho? 3. Este mestre exibe qualidades de caráter que glorificam o Senhor? Para um estudo mais aprofundado, reveja os livros da Bíblia que foram escritos especificamente para combater falsos ensinamentos dentro da Igreja: Gálatas, 2 Pedro, 1 João, 2 João e Judas. Muitas vezes é difícil identificar um falso mestre, falso profeta. Satanas se disfarça como anjo de luz, 2 Coríntios 11h14, et ce ministro se disfarçam como servo da justiça, 2 Coríntios 11h15. Somente estando profundamente familiarizados com a verdade, seremos capazes de reconhecer um falso. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do início ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e se cumpriram literalmente, de acordo com a previsão das Escrituras. Então, 81% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é necessário muita confiança para acreditar que os 19% restantes também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta.
A Bíblia provou estar 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Do resto, a maioria está preocupada com o retorno real de Jesus e o que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se cumprir antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20. E estamos esperando para ver essas acontecerem primeiro antes de procurarmos pelo retorno do Senhor. Então, quais são as próximas profecias na Bíblia? Quais são as próximas profecias de acordo com a Bíblia? 1. A revelação do Anticristo final. 2. A revelação das duas testemunhas. 3. Os 3 piores julgamentos no livro do Apocalipse. 4. Jesus encontra o Anticristo na batalha do Armagedon. 5. O selo de Deus e a marca da besta. 6. O novo céu. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, também conhecida como Tabernáculo de Deus, Cidade Santa, Cidade de Deus, Cidade Celestial, Cidade Quadrangular e Jerusalém Celestial, é descrita como um paraíso celestial na terra, em várias passagens da Bíblia, incluindo Gálatas 4:26 e Hebreus 11, 12 e 13. No entanto, é mais extensivamente descrita em Apocalipse 21. Uma segunda coisa estranha que aconteceu foi que, após o milagre de Trump, ele parecia muito diferente. Vamos discutir esse momento. Você e eu estávamos sentados bem aqui quando Donald Trump fez uma visita não anunciada ao salão de convenções. Isso geralmente não acontece em convenções políticas, pois o candidato geralmente não aparece até a noite final. No entanto, ele entrou, e tanto a multidão quanto ele próprio pareciam emocionais, especialmente considerando que era apenas 2 dias após a tentativa de assassinato contra ele. Você podia ver isso em seu rosto. Foi um afastamento de sua postura mais típica e definida, e então, claro, o curativo em sua orelha. Ele não é conhecido como alguém que frequentemente exibe sinais de vulnerabilidade. Isso é meio fascinante porque ele parece diferente. Ele quase perdeu a vida. E eu não me importo com quem você é. Eu não me importo com quanto dinheiro você tem. Eu não me importo com quem você é. Eu não me importo se você é presidente. Eu não me importo com quem você é. Quando você chega tão perto da morte, isso vai te mudar. Isso não é estranho. Muitas pessoas mudam depois de um milagre. Então houve um milagre ou testemunho. O que vem a seguir? O que você deve fazer imediatamente após um milagre? Número 1. Louvor e gratidão espontâneos. Os líderes sabem a importância de identificar, celebrar e lembrar as vitórias. Após escapar do Egito, Moisés liderou o povo de Israel em uma canção de celebração. O Senhor afogou o exército egípcio no Mar Vermelho, garantindo que Israel nunca mais tivesse que fugir de Faraó. A celebração é frequentemente a recompensa pela vitória. Israel testemunhou o poder milagroso de Deus durante o êxodo da escravidão egípcia. Mais de 2 milhões de pessoas passaram pelo Mar Vermelho sob a poderosa mão de Deus. Israel era um povo redimido, redimido pelo sangue, Páscoa, e libertado da escravidão opressiva. Uma clara imagem da salvação cristã do cativeiro do pecado. Número 2. Louvor contínuo. Hebreus 13:15 diz: professe abertamente o nome dele. Os termos sacrifício e louvor podem parecer opostos. Tipicamente, vemos o sacrifício como dar algo a um grande custo para nós mesmos, enquanto o louvor soa alegre ao fluir de um coração agradecido. No entanto, no reino espiritual, sacrifício e louvor estão entrelaçados. O comando em Hebreus 13:15 diz que o sacrifício deve ser oferecido continuamente. Nosso louvor a Deus não deve se basear na nossa opinião sobre seu desempenho. O louvor não pode ser tratado como uma recompensa que damos a Deus por suas bênçãos óbvias. Isaías 29:13 diz que este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. O verdadeiro louvor continua independentemente das circunstâncias. Ele flui continuamente de um coração adorador em tempos bons e ruins. Atos 16:23-25. O sacrifício de louvor vem de um coração humilde que foi purificado pelo fogo. Ele surge de um espírito que escolheu honrar a Deus, apesar da dor que a vida está causando. Salmo 51:16-17 expressa essa ideia quando diz: o louvor é tão importante que é continuamente realizado no céu. Número 3. Lembre-se a quem a glória pertence.
Quando damos glória apenas a Deus, reconhecemos sua grandeza e esplendor e o louvamos por isso. Quando damos glória a Ele, como todo mundo é instruído a fazer em Apocalipse 14:17, direcionamos nosso louvor, adoração, gratidão e culto a Ele, que é o único digno.